Se você está pensando em fazer uma cirurgia plástica, provavelmente você já pesquisou algum médico na internet. Mas surge uma dúvida muito importante. Como se escolher um cirurgião plástico com segurança? Eu sou Mário Medeiros, cirurgião plástico, especialista em contorno corporal, especialista em mamas e também especialista em face, deep plane. E aí vamos conversar um pouquinho sobre a escolha certa do cirurgião plástico para você. Na escolha do profissional em cirurgia plástica, nós temos que atentar a alguns aspectos. O cirurgião plástico, de cara, ele é médico, fez a formação por 6 anos de medicina, ele passou por uma residência de cirurgia geral. Na residência de cirurgia geral, a gente vai aprender sobre todas as áreas da cirurgia na medicina. São mais 3 anos. E também mais 3 anos de formação em cirurgia plástica. Para aí depois fazer uma prova de título pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E em passando nessa prova, você tem o RQE, o Registro de Qualificação de Especialista, onde você claramente é um especialista habilitado para operar naquela fundamentação específica. Para você ser cirurgião plástico, você passa por essa formação de, no mínimo, 12 anos. Muito embora existam médicos se intitulando especialistas em cirurgias plásticas diversas, é importante se atentar que a formação do cirurgião plástico com RQE é muito mais específica, muito mais apurada. E aí, a gente tem muita mais bagagem para trazer para você, muito mais segurança para trazer para você, porque a gente sabe das cirurgias em todos os âmbitos e a gente estudou profundamente sobre cirurgia plástica. Depois disso, a gente continua fazendo cursos, congressos, workshops, se ultra especializando em áreas contorno corporal, mama, face, especificamente face, deep plane, blepharoplastia, preenchedores. Então, a gente entra nessa gama de atuação e começa a sedimentar as áreas que são mais afins da gente. Muito embora, quando eu comecei a minha residência em cirurgia plástica, eu pensei que a minha área específica seria cabelo e rinoplastia, porque eu sempre gostei de nariz e eu achava que cabelo era uma área interessante. E terminou que durante a residência de cirurgia plástica, eu fui gostando muito de contorno corporal e vendo que eu tinha uma habilidade muito boa para essa cirurgia. Então, hoje eu sou um cirurgião de contorno corporal, fazendo cirurgias específicas de mama, fazendo cirurgias modernas de mama, fazendo cirurgias modernas de abdômen e lipos de definição. E agora eu estou pegando uma especialidade a mais. Já operava face, mas agora estamos operando face agora com uma técnica mais moderna, com uma técnica mais atual, me ultra especializando na Preservation Deep Plane. E isso gera um impacto muito grande no nosso consultório, porque começa a chegar pacientes que antigamente a gente não atendia. E a gente começa a atender os pacientes que já são da clínica, que fizeram mama, fizeram abdômen comigo, e estão envelhecendo e confiam na gente e provavelmente já estão aptos para fazer a cirurgia de face conosco. Dito isso, a gente tem que entender que a nossa formação não para. A gente não para de estudar, a gente não para de se especializar, a gente não para de investir em tecnologias, em pessoal, em treinamento, em pós-operatório, tudo isso para a gente entregar o melhor para você. Quando você escolhe um cirurgião plástico, você tem que entender que muitas vezes é vendido na internet facilidades. Facilidades em preço, facilidades em especialidades, facilidades em cirurgias reduzidas, que muitas vezes você pode trocar gato por lebre. Quase 95% dos cirurgiões plásticos não fazem o uso de PMMA. Então quer dizer que todos os cirurgiões plásticos eles são desprovidos de inteligência e os médicos recém-formados, sem RQE, sem especialidade, fazem. Então quer dizer que eles são melhores que a gente, mais inteligentes que a gente, porque não fazemos e eles fazem. Muitas vezes eu falo que a ignorância é um santo remédio. E às vezes a gente ignora os riscos e ignoramos as complicações que podem ocorrer de uma técnica cirúrgica ou de um procedimento específico porque a gente não conhece. Por isso que a luz do conhecimento é muito importante no nosso dia a dia. A gente tem que ganhar e querer sempre conhecer e estudar a fundo tudo. Porque tudo pode dar muito certo, mas muitas coisas podem dar errado. E a gente, como cirurgião plástico especialista e experiente, a gente sabe que quando der errado, a gente sabe tratar. A gente sabe resolver. Hoje em dia, todo mundo se intitula cirurgião plástico. Hoje em dia pode ser dentista, pode ser enfermeiro, pode ser médico recém-formado, e isso não é contra ninguém. Sendo que a especialidade de cirurgia plástica, ela realmente é muito aprofundada. A gente estuda muito para entregar a melhor segurança para vocês. Quando o paciente chega para a gente, doutor, o senhor não faz um hidrolipo de consultório que é mais tranquila?
Eu faço essa hidrolipo de consultório, mas sempre que eu faço no ambiente de segurança, eu faço no centro cirúrgico, com anestesista, você sedada, com que qualquer repercussão clínica que possa acontecer no seu organismo, a gente consiga tratar de forma segura. Eu acho que é isso que diferencia o cirurgião plástico com R quem é dos cirurgiões plásticos que estão aqui na internet, aparecendo naquela rolagem do Instagram toda hora para você. Nós primamos pela segurança, porque nós estudamos muito sobre cirurgia plástica e sabemos que cirurgia plástica dá muito certo. Mas se de repente ocorrer qualquer tipo de intercorrência, nós saibamos resolver e saibamos tratar e dar o maior suporte possível aos nossos clientes. Então, na escolha do cirurgião plástico, não se engane. Procure no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Veja se o médico está associado, isso é um bom caminho. Veja se o cirurgião plástico tem RQE, você entra no CRM e coloca Registro de Qualificação de Especialista. E aí você vai ver se o RQE do cirurgião é condizente com aquilo. Hoje eu vejo médicos recém-formados ou que tiveram um acompanhamento com outro cirurgião colocando no jaleco cirurgia plástica. Isso é muito sério, porque você está enganando a pessoa. E se de repente acontece qualquer problema, você vai perceber que ele não consegue resolver esse problema, porque ele não se preparou para aquilo. Então, dito isso, procura no site do CRM, no site do CFM e no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica o registro de qualificação de especialista, que aí você vai estar segura na escolha do seu médico cirurgião. Outro ponto importante é a experiência do cirurgião. Claro, quanto mais rodagem você tem nessa caminhada, mais atalhos você consegue perceber e decodificar durante esse caminho. Então, o cirurgião experiente, que passou pela residência, que tem estágios, que se atualiza, é importante você escolher o seu cirurgião de acordo com a experiência que ele tenha, com a empatia que você tem com ele e, logicamente, com os achados que você vai ter na sua pesquisa em relação a essa própria pessoa. E aí, a partir do momento que você agenda a sua consulta, você vai tentar entender a dinâmica dessa consulta, se você se identifica com esse cirurgião, se você compra o que ele está oferecendo para você e você se atenta para alguns detalhes. A gente opera em hospital, o hospital tem todos os recursos para me sentir segura. Pensando nesse regime de segurança, é clínica ou é hospital que tem todo o aparato cirúrgico? É importante escolher e entender isso. Ver a rede de apoio que esse cirurgião pode oferecer para você, como é que é o delinear desse pós-operatório, vai ter enfermeira cuidando de mim, vai ter uma rede de apoio de fisioterapeuta, concierge de clínica, um WhatsApp de clínica que você pode contar. Isso impacta muito no pós-operatório. Quantas vezes você vai entrar em contato com esse cirurgião antes da cirurgia e após a cirurgia? Você consegue, com algumas pessoas que operaram com ele, ver se realmente essa entrega no pós-cirúrgico ela é tão grande quanto antes e quanto durante a cirurgia. Isso vai impactar muito nessa questão de proximidade e rede de apoio. Aqui na nossa clínica a gente consegue ter um acompanhamento muito próximo dos pacientes através dos grupos de WhatsApp, através dos retornos semanais que o paciente tem aqui na clínica, através do acesso total tanto ao nosso contato quanto ao contato de todos aqui da clínica, fazendo com que essa relação estreita gere uma segurança. E essa segurança é necessária porque é uma novidade para você a cirurgia plástica. A cirurgia plástica eu falo que é a rainha das cirurgias eletivas. É a cirurgia mais eletiva das eletivas. É uma cirurgia onde a gente vai operar você saudável e a gente quer você mais saudável ainda para fazer um procedimento cirúrgico. Você não está com uma doença quietinha como uma cirurgia de vesícula, que você tem uma doença, pedra na vesícula, e você tem que fazer a cirurgia no momento eletivo, mas você está doente. Na cirurgia plástica você não está doente, você está excelente e a gente quer que você esteja cada vez melhor. Para isso, a experiência é muito importante. A experiência do lidar com o paciente, a experiência de você saber que esse médico tem empatia com você, a experiência que você vai entender que a equipe toda está ali trabalhando por você. E isso gera um custo. O custo de dias, a gente tendo vários contatos com você, de equipe de enfermagem sendo mobilizada para encontrar você em casa, encontrar você no hospital, você vir à clínica. O custo da rede de apoio familiar também está
está imbuída de te ajudar durante esse período, e isso impacta diretamente lá na ponta, no resultado final, porque com todo mundo conectado com você, com todo mundo trabalhando por você, você vai perceber que o investimento na escolha do cirurgião plástico certo foi certeiro. Por quê? Porque você escolheu um cirurgião plástico de formação, com experiência, com empatia, com rede de apoio e que vai te apoiar desde o começo na ajuda de emagrecimento, se for necessário, tanto na cirurgia quanto no pós-cirúrgico, nessa melhora gradativa que você vai ter ao longo dos meses para você chegar no resultado final. Se você está procurando um cirurgião plástico, pense em todos esses aspectos. Nessa rede de apoio que ele vai te oferecer, nessa empatia que ele pode ter com você, nos serviços que ele vai oferecer na clínica, no hospital que ele vai operar, na qualificação que ele tem em relação à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e principalmente na relação humana que ele vai oferecer para você quando você sentar na frente da cadeira dele e ele vai conversar com você e você vai ter que se conectar. Primeiro, conexão. Segundo, toda a pesquisa que você tem que fazer. Eu acho que é a dica que eu posso dar para você escolher o melhor cirurgião plástico para a tua cirurgia. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e se você tem interesse em agendar uma consulta conosco, o link de agendamento está aqui na descrição do vídeo.